Eles me deram essa evidência agora, André. Alguém botando uma bomba no palácio, tá? Isso que eles mostraram para mim. O que mais que eu vejo? Corte de luz, Sul, São Paulo e Minas, vocês tomem cuidado com apagão, sim, por causa das chuvas que virão. Eles alertaram, André, a Alexa, né? Eles mostraram a Alexa para mim. A Alexa recebendo algum tipo de intimação. Assim, eles mostraram a Alexa perdendo tudo, André. Eu tô com muita pena dessa moça, que ela tá numa fase muito difícil espiritual. É como se fosse uma cobrança. E aí eles mostraram essa moça perdendo tudo. Eu não sei dizer se é alguma coisa ligada à justiça, tá? Foi isso que eles mostraram para mim. Mostraram para mim uma notícia de desencarne de alguém importante aí para o Brasil. Uma separação também nós vamos ter na mídia. E eles falaram muito para mim, André, sobre alertas sobre o perfume de uma marca muito conhecida, popular, que está intoxicando as pessoas. Marca de perfume, famosa. Não posso falar nomes, André, para ninguém me processar, tá? Não posso falar. Mas é famosa, é popular. Quando eu falo popular, é porque todo mundo compra. Entendeu, André? Ai, Michele, mas qual. Gente, não dá nem para falar a letra. Dá nem para falar a letra, tá? Eles também mostraram para mim, André, que nós teremos muitas notícias nos próximos dias de infarto AVC com pessoas muito jovens e gente da mídia, tá, André? Gente da mídia. E envolvendo pessoas famosas. Foi isso que eu entendi, tá? É isso, André. Aí você faz suas perguntas aí. Tá, ok. Então Pode tá ouvir. bom. Ô, Michele, e então fala um pouquinho da saúde do Bolsonaro, né? Hoje, ele teve uma piora. E aí, o que você diz da saúde dele? Muita gente está Eu vou abrir. preocupada. Então, aí eu esperei você perguntar isso para eu poder abrir todas as cartas para ele, tá bom? Vamos ver o que Tá vai bom. acontecer com o Bolsonaro daqui para frente, né? Jair Messias Bolsonaro, espiritualidade, me mostre somente a verdade sobre o Bolsonaro. O que vai acontecer com o Bolsonaro, né? Até o fim do ano 2025, mas me fale mais dos próximos dias. Me fala sobre a saúde do Bolsonaro, geral, tá? Vamos lá. Lembrando, né, André, que eu fiz uma live aí dias antes do acontecimento, né? Eu falei que ele iria fazer uma cirurgia até o fim do ano, que a saúde dele estava péssima, mas eu não tinha visto morte, tanto que ele tá aí, né? Eu falei, livramento para esse moço. Aquilo que eu falo para as pessoas não acreditam. Eu não sei porque esse homem tem tanta proteção, mas ele tem proteção, André, porque não era mais para ele estar aqui. Não era mais, não, André. Ele tem proteção, é como se ele tivesse alguma missão aqui ainda, tá? Bom, vamos lá. O que eu estou enxergando? Não vejo morte para ele, continuo não enxergando morte para o Bolsonaro. Eu já tinha falado na minha live que o coração dele está fraco, apesar de o problema da saúde dele ser em outras partes do corpo, o coração dele está fraco, a pressão dele é altíssima, André. Não, esse moço não pode se estressar, ele tem pressão alta, real, tá? Então eles estão falando muito do coração do Bolsonaro. Coração fraco, pressão alta, tá? Mas eu não tô vendo desencarne. Eu tô vendo assim a saúde dele melhorando, embora estão falando que tá ruim, não, André, não tá ruim não, tá? Eu vou ser bem sincera, eu não tô vendo a carta da morte, mas eu tô vendo a carta que fala do abdômen dele. Então o abdômen dele está acostumando, o intestino está acostumando a nova cirurgia. Está acostumando, tá? O problema do Bolsonaro, André, é infarto. Não é aquilo que eu falei, não é exatamente só o intestino. Ele não pode se alterar. Ele não pode real se alterar, André, tá? Mas quero deixar as pessoas tranquilas. Não vejo desencarne para esse moço, continuo não vendo, né? Tudo que eu falei aí aconteceu, ele não foi preso, entendeu, André? Ele recebeu uma sanção, foi réu, no julgamento, fez cirurgia, mas não vejo o desencarne. Infelizmente, André, eu ainda vejo ele tendo algumas coisinhas ainda no intestino dele. Assim, é lento, muito lento a recuperação, mas ele vai sair do hospital, tá, André? Vai sair, tá? Eu vejo a carta do jardim colada com ele, eu vejo a carta da felicidade, então vai ter uma melhora. Só que, André, essa coisa de ele ter sido intimado foi uma estratégia, tá, André? Para, Porque
prejudicar ainda mais, ficar mais abalado? É, Duas coisas. Fizeram isso para alterar a saúde dele e fizeram isso para esconder o rombo que o Brasil está passando. Sabe, tirar o foco da desviar o notícia? foco, virar outra coisa, virar notícia, entendi. Uhum, entendi. Tá. André, eu te falo, por isso que eu estou falando, que eu vi o governo desse moço corrupto. Eu falei, André, está acontecendo tudo ali. Ah, agora vão falar que. Ah, não, ela é bolsominion. Não, gente, eu falo o que eu vejo. Eu só falo o que eu vejo. Por isso que eu estou falando, André, que fizeram-se uma estratégia para mudar a mídia de foco, porque o Brasil realmente está um rombo horroroso, e eu abri as cartas, eu fiquei com vontade de chorar sobre a nossa economia, porque vão tirar Bolsa Família de todo mundo, isso é triste pra caramba, embora as pessoas tenham uma vergonha na cara, né, André, e trabalhar, mas tem gente que é muito pobre mesmo e precisa, sabe, André, porque eu mesma, André, na época da pandemia, eu vi de perto a pobreza, eu vi de perto. Eu não gosto de falar das coisas que eu faço, André, mas eu vi de perto a pobreza das pessoas. Na época da pandemia, os mentores falaram para mim, Michele, vai ficar em casa não, vai ajudar as pessoas que estão sem comida na pandemia. Aí eu fui. E eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou desencarnar porque eu tô, né? Não, aí eu não fiquei com medo, pedi ajuda dos mentores e fui atender fui lá dar cesta básica para essas pessoas que tiraram a pandemia, teve que tirar elas da praia, dos, né? André, era família de 5, 6, 7 filhos, sem comida, sem nada. Então, André, é assim, eu me dei vontade de chorar por causa disso. Por causa das retiradas das Bolsas Famílias, de muita gente que precisa mesmo, mãe sozinha, com 8 filhos. Então, assim, é, e aí, André, infelizmente é isso aí, tá? Então, eles falando isso, André, é muito rombo e não tem de onde tirar. Tem que pagar esse rombo, né, André? Tem que pagar. É, Vai pagar de onde? Tirando o Bolsa Família. Tá, André? pois é. Então, assim, para as pessoas entenderem que hoje o Bolsonaro está bem de saúde, ele ainda está se recuperando. O problema, ele não pode se alterar, porque senão ele pode ter um infarto. É isso que eles estão falando aqui. Mas a morte não está passando por ele, não está, tá? Mas está lento demais. Agora, ele é ariano. O ex-presidente é ariano, ele se estressa muito fácil. E aí não pode, André. Pressão dele, ó, não pode, André, não pode mesmo. E, de fato, tudo que aconteceu alterou a saúde dele mesmo, tá? Alterou mesmo, tá? Só que você vai ver que até 2 semanas esse moço vai sair do hospital. Em até 2 semanas. Os mentores estão falando que até 2 semanas já é maio, André? Nem sei. Que eles estão falando de maio. Semana que vem já é maio. Quinta que vem já é maio. Ele vai sair em maio. Uhum, tá, Maio os mentores estão falando que ele sai. Tá? tá. Esse moço é forte, André. Misericórdia. Eu tô falando, esse moço já não era para estar aqui, não. Ele teve vários livramentos, tá? É porque eu acredito, André, porque é alguma missão que ele ainda tem aqui, tá bom? Mas as pessoas podem ficar tranquilas que eu não vejo desencarne. Deixa eu ver mais o que eu posso falar em relação o que vai acontecer com ele até o fim do ano. Eu vejo que sim, André, que pode ser que esse moço aí consiga ir lá para fora, como eu já tinha falado, a convite lá do Trump, tá? Eu vejo que até o fim do ano, não é logo, até o fim do ano ele pode ir para os Estados Unidos, até o fim do ano, tá? A carta da chave me fala da carta do rato. O rato, ele fala de quê? De perda. Então, ele vai ter alguma perda. Bolsonaro vai ter alguma perda. A carta do rato também fala de coisas assim, que ele vai viver. Alguma coisa vai ser tirada dele, é uma perda, alguma coisa nesse sentido, tá? Alguma perda ligada ao Bolsonaro. Aí, o que mais que eu vejo? Traições, André. Continuo vendo a carta das traições, tá? Ele vai descobrir alguma coisa também que vai afetar ele, tá? Agora eu vejo ele muito mal também, André, por causa do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não volta tão cedo para o Brasil. Não volta, André, tá? E aí eu estou vendo ele muito mal por causa desse distanciamento do Eduardo Bolsonaro, tá? Aí o que mais que eu vejo aqui para ele? Não vejo prisão. Continuo falando que eu não vejo prisão para esse moço, não vejo, tá? E feitiçaria, André.
Olha isso aqui. Isso é magia negra, André. Magia negra. E ainda tem a carta aqui confirmando, ó. Magia negra. Então, André, alguém quer matar esse moço de qualquer maneira, seja por né, atentar, seja por tudo. Feitiçaria aqui para botar esse moço em cadeira de rodas, tá? Estão mostrando aqui para mim. Problemas enormes espirituais. Esse moço, ele é da igreja, né, André? As orações ajudam, mas as pessoas têm que entender que só a oração, André, não ajuda, não. O caso dele aqui é bizarro, tá? Tem bicho no meio, né? Estou mostrando aqui. Então, André, o negócio que tá bravo. Alguém tá fazendo feitiçaria para botar em cadeira de rodas, tá? Feitiçaria não mata ninguém, não. Mas leva uma pessoa ao desencarne. Leva, tá? Se não cuidar. E aí, André, caramba, porque ontem mesmo esse moço fazendo cirurgia, não é normal. Tá entendendo, André? É isso, tá? E aí, o que mais que eu vejo aqui para ele? Eles estão mostrando para mim uma mulher de religião. Isso aqui é uma mulher de religião fazendo alguma feitiçaria para ele, tá? Uma mulher que tá fazendo, tá? Uma mulher de cabelos claros, tá bom? Vida afetiva dele, a mesma coisa, continua a mesma coisa que eu tô vendo aqui. Sofrimento, né? Carta vida afetiva, sofrimento, ou seja, é um relacionamento de fachada, porém eles se gostam, têm carinho pelo outro, estão juntos por estar juntos, André. É isso, tá? E deixa eu ver mais. É isso, André, o que eu tenho para falar, tá? Então, tô acalmando o povo aí, né? Foi susto. Mas o desencarne não tem, não, André, já passou, tá bom? Não. Ô, Michele, e questão no Bolsonaro, né? Porque as pessoas que apoiam ele têm a esperança que ele volte para a política, nem se for daqui 10 anos, né? 8 anos, sei lá. Você vê ainda ele voltando para a política, se candidatando a alguma coisa ou não? Olha, André, eu sempre pergunto, né? Mas eu continuo dizendo que não, porém vou abrir as cartas, vai que muda, né, André? Mas vamos ver. Espiritualidade me mostra a verdade. O Bolsonaro, ele vai se candidatar a algum cargo político? Mostra a verdade, espiritualidade. Ih, já estou vendo a serpente. Deixa eu abrir mais cartas aqui, André. Minhas cartas tá tudo doido. Olha, André, carta da serpente é uma carta extremamente negativa, tá? Então, assim, eu aqui não consigo ver ele como presidente, realmente eu não vejo mais, tá? Mas eu ainda vejo ele na política. Na política, ele vai ter alguma coisa ligada à política, sim, mas não vejo ele como presidente 2026. Não. Não, ainda vejo ele na política, André, mas cargo 2026 ainda não vejo. A não ser que aconteça um enorme milagre e realmente tudo mude. E isso pode acontecer, tá? Eles estão falando da Entendi. saúde dele, André. Olha aqui a saúde dele, coração. Coração, pressão. Eles têm que tomar cuidado com infarto mesmo. Mas não Uhum. infarto que leva. Infarto que você pode ter um infarto, né? E ter mais um livramento. Esse é o perigo do Bolsonaro. É por isso que ele teve uma briga lá no hospital. Não sei se você viu. Quase que É, xingou o homem lá. Olha a ele tua se pressão. alterando. O homem estourado. O problema do Bolsonaro é isso, ele é estourado, ele tem temperamento forte. Ariano. E aí o cara lá falando a saúde dele e pode ter um infarto, André. É isso, tá? O que você quer saber mais? E outra coisa, Michele, sobre aquele negócio que ele levou lá na barriga, né, a faca e tal, tem mais alguém assim por trás do Adélio, ou o Adélio agiu sozinho, aquele moço lá? O que você diz aí sobre isso? Vamos descobrir mais alguma coisa? Vai ficar por isso mesmo? Eu já tinha visto isso lá atrás, André, que ele não agiu sozinho, tá? Mas vamos olhar. Espiritualidade. Adélio, que deu a faca no Bolsonaro. Ele agiu sozinho? O Adélio agiu sozinho? Me mostra a verdade. Agiu mesmo, André. Abri mais cartas aqui. Peraí, que minhas cartas estão todas. Não agiu sozinho de jeito nenhum, tá, André? Me mostra a carta já do corte. Quando eu perguntei, ele agiu sozinho? Não. Essa carta já me fala que não, ainda confirma que não, tá? Ainda confirma que não. Me mostra uma outra pessoa. A carta da raposa me fala de uma outra pessoa, André. Uma outra pessoa, tá?
Então, de fato, não agiu sozinho mesmo. Outra pessoa, André, estava no meio dessa situação. Tá. Tá? Na E verdade, eles estão... Sim? que vão descobrir mais coisas ou vai ficar como tá? Isso aí não vai descobrir mais nada. Vamos perguntar, porque se solucionar o caso da Marielle, como é que não soluciona o caso do Bolsonaro, André? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Espiritualidade, me mostra a verdade. Vão ter a resposta sobre a faca do Bolsonaro? Vão ter a resposta de o que realmente aconteceu ligado ao Bolsonaro? Me mostra a verdade. Realmente vai ser descoberto? Olha, André, difícil. Difícil descobrir, porque carta da torre, carta do rato, são cartas extremamente negativas. Carta de serpente, tem gente sendo ameaçada, André. Tem gente sendo ameaçada mesmo. Eu vejo uma ameaça aqui, tá? Então, eu ainda eu não vejo. Ainda não. Vou até abrir umas cartas. E se eu te falar, André, presta atenção no que eu vou falar. Eles estão falando que depois do desencarne de um homem importante para o Brasil vai ser revelado. É isso que eles estão falando. Então, assim, hoje eu não vejo, tá? Mas eles estão me mostrando a carta do Sol e do Cavaleiro, né? Eu tirei várias cartas, né? E ainda a carta da carta. Então, sim, vai ser descoberto depois. Eles estão falando para mim aqui agora. Depois do desencarne de um homem importante para o Brasil. Aí vai vir à tona. Aí vai vir à tona. Mas vai demorar, André, não vai ser rápido, não. Tá bom? É Tá isso. bom. Porque tem gente sendo ameaçada. É gente sendo ameaçada real, André. Esse Adélio, esse próprio Adélio está sendo ameaçado, tá? A família dele Tá. está sendo ameaçada. Eles falaram. Entendi. Tá?